Bom dia, boa tarde, boa noite aos apreciadores da Palavra de Deus e aos domésticos na fé, a paz de Deus. Bom, esse vídeo que eu vou fazer agora é a respeito de um vídeo que eu fiz há um ano atrás. O título do vídeo falava por que a congregação não tem estudo bíblico. Então, eu quero dizer que esse vídeo que eu faço aqui é feito na hora e publicado, colocado na plataforma aí, como fosse um vídeo ao vivo. Aqui não tem estudo bíblico, não tem preparação para nada, é um vídeo simples, na simplicidade. Teve vários comentários desse vídeo. Esse vídeo chegou a 1,5 milhão de visualização, foi um vídeo que estourou. E muitos deram a sua opinião, deixaram a sua opinião escrita, cada um tem o seu. E de um lá diz, olha, você é despreparado, não tem nada de teologia, não, você está passando vergonha. Não passo vergonha coisa de nada, nem tenho preocupado com vergonha. O que eu prego, o que eu falo aqui é espontâneo, não tenho nada que se me apresentar, eu não quero ter hoje. Não tenho nada com vergonha, não estou aqui para apresentar a mim mesmo, não importa. Eu estou aqui falo nos meus vídeos o que é para mim, no meu entendimento, real. É real pelo aquilo que eu creio e pelo aquilo que eu examino na Escritura. E eu falo, não importa se você se agrada ou não agrada, o que eu tenho que fazer é falar a real, a verdade dos fatos das coisas. Então a congregação não mantém estudo bíblico, por quê? Porque a congregação, talvez no outro vídeo não foi muito específico, vou procurar falar mais claramente, é que na congregação cristã no Brasil, ela tem a doutrina de Jesus Cristo, não a doutrina dos homens, de Jesus Cristo. É a única igreja na Terra que tem dentro dela o fundamento na doutrina de Jesus Cristo. Então, na doutrina de Jesus Cristo, a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo. Não é por estudo bíblico, não é por firmeza de sabedoria humana, conhecimento das coisas dos homens. Não, é pelo Espírito Santo. Na congregação cristã no Brasil, os homens que estão em frente, têm o seu ministério como ancião, cooperadores, são os homens que administram a palavra na igreja. Eles têm por obrigação de esperar em Deus a revelação da palavra e levantar diante do povo e ler a palavra que Deus revelou. Mas a exortação, o que vai ser falado, o que vai ser dito naquele momento ali, não vem do entendimento dele, nem da sabedoria dele. Existe sim algum conhecimento que ele possa passar de seguimento daquela palavra, mas guiado pelo Espírito Santo, a igreja. Mas a igreja, a palavra que vem na exortação da palavra é por conta do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, antes dele subir para o céu, ele disse, eis que eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vós órfãos. Eu indo para o meu Pai, ele enviará o Espírito Santo que vai dirigir a todos com a verdade. Falando a verdade. O Espírito Santo foi enviado para a igreja. Então esse Espírito Santo é enviado à igreja, que é guiado, a igreja que está na doutrina de Jesus Cristo. Porque, como eu já venho falando e afirmando, na doutrina de Jesus Cristo, ele é o pastor. Ele é o sumo sacerdote eterno, e ele é o profeta. Porque aos homens ele deu dom, mas essa honra é dele, e ninguém toma dele. E não vai ser de ninguém. Eu até vi alguém
influído, entender o Evangelho, falar que Jesus Cristo falou que haveria um rebanho e um pastor. Quando ele vir, engana-se. Engana-se. Porque quando Jesus Cristo vir, esse negócio de pastor acabou. Toda a igreja será de corpo celestiais. Não tem mais nada com a terra. Assunto de pastor está aqui, quando nós estivermos nesse corpo físico, terra. Mas passou para Jesus Cristo, quando ele vir, se torna um corpo celestial. Não tem mais nada com pastor. O assunto não é mais de pastor. Certo? Quando ele diz haverá um rebanho e um pastor, é para esse século. É para esses anos que se cumprirão, estão se cumprindo na terra, que tem esse povo. Um só rebanho e um só pastor. É esse povo que está servindo a Cristo nessa sã doutrina. Fala quem quiser, diz, porque as exclusivistas, isso e aquilo, não é nada exclusivista. É o que o Evangelho nos aponta, é que a doutrina de Cristo nos aponta. Quem quer obedecer será esclarecido. Quem não quer vai viver na confusão, vai viver em nada e não vai entender nada e nunca vai conseguir nada com Deus se não for por Jesus Cristo. Pode se bater, você pode fazer tantas coisas aradas, mas não vai adiantar de nada. Pode andar com o Velho Testamento de noite, não terá êxito nenhum. A salvação está em Jesus Cristo e é pela fé. Mas ele deixou a doutrina para nós caminhar. Pela doutrina. Para quando nós partir daqui, tem mais de 50% de chance de ser salvo. Agora aqueles que não fazem assim, a chance é muito menos. Se para a igreja se opõe aí, talvez mais, bem mais, mas eu vou ficar na simplicidade, vou botar 50% a mais de chance de partir daqui numa esperança de vida eterna, andando na doutrina de Cristo. Agora, muito menos aqueles que não estão na doutrina de Cristo. Essa é uma realidade também. Então, meus queridos, a doutrina de Jesus Cristo está dentro da congregação cristã no Brasil, que ela é movida e guiada pelo Espírito Santo. É por revelação. Não é por estudo, não é por... Porque o apóstolo Paulo foi, na época dele, o homem mais estudado que tinha. Na época dele. Ele estudou. Ele foi aluno do melhor professor da época. Mas ele não fez uso. Ele usou algo, mas ele disse que se tornou esterco pelo que ele aprendeu na doutrina de Jesus Cristo, na graça de Jesus Cristo. Então se tornou esterco que ele sabia pelo estudo humano. Está entendendo? E ele nunca se afirmou nos estudos que ele tinha. Ele sempre deu demonstração de Espírito. O Espírito Santo que estava nele fez ele crescer na graça, na fé. E ele escreveu diversas cartas. E ele sempre apontou e apresentou Jesus Cristo, o cabeça da igreja. E ele dizia, orai por mim para que seja me dado a palavra no de abrir da boca. Então não tinha nada estudado, nada preparado para pregar diante da igreja. Certo? Essa é uma das firmezas da doutrina de Jesus Cristo e da igreja de Cristo. Quando é o homem que toma conta e já está tudo preparado para falar para o povo, é de sabedoria do homem. É do espírito do homem. É doutrina de homem. Mas na doutrina de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Por isso a congregação não mantém estudo bíblico. Porque não é firmado em sabedoria humana. Mas isso não quer dizer que você não possa ler a Sagrada Escritura, isso não diz que você não pode examinar ela, estudar ela, desde que seja para o teu entendimento. Agora, para ensinar a igreja é através do Espírito Santo. Ele que sabe o que você está sentindo, ele sabe o que você está pedindo, ele sabe o que você está buscando. É o Espírito Santo que revela na boca de quem está atendendo para a igreja. Então é totalmente diferente da doutrina dos homens.
Por isso que quando você crê em Jesus Cristo e é batizado no nome dele, disse o apóstolo Paulo, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, recebe o dom. Daí já não é mais pelo estudo, não é mais pela sabedoria humana, já é divina. Porque Jesus Cristo tinha duas formações. Tinha a humana e a divina. Tinha o corpo humano e o corpo espiritual, divino. Assim é o cristão também. Quando crê nele e é batizado no nome dele, que é submergido nas águas, se levanta, se torna com duas formações, a humana e a divina. Então ele não precisa de estudo, não precisa de orientação de sabedoria humana. Ele precisa ouvir a palavra e o ensinamento pelo Espírito Santo na palavra com ela. Com ele, com ela. Por isso que é importante se congregar sempre que puder. Se esforçar em congregar, estar unido para ouvir a palavra com a igreja, porque a igreja se torna o corpo de Cristo. Se nós estourar um dedo da mão, deixar no lado, esse dedo vai continuar vivo, ou tem que pegar ele e enterrar porque ele morre? Assim é aqueles que dizem que não precisa congregar, pode servir a Deus em casa. Negativo. Porque quem se separa do corpo acaba morrendo. É um membro que se corta. Certo? Só passa a ter vida estando no corpo. Fora do corpo não há vida. No corpo de quem? De Cristo, que é a igreja. E tem um monte de crítico na internet falando o quê? Vou servir a Deus em casa, porque não sei o quê. Não tem nada disso. É porque não tem entendimento. Pessoas que não têm entendimento. Porque o povo de Deus é um povo só. Tem alguns que dizem que é dois povos, não, é um povo só. Agora tem eu tenho entendimento e que não tem entendimento. O que não tem entendimento busca um monte de desculpa para querer se afastar. Ao invés de dobrar o joelho e pedir para Deus dar entendimento, sabedoria, para poder estar ligado no corpo de Cristo, não. Deixa as vozes estranhas falar, quer se afastar, achando que estando longe do caminho do corpo de Cristo vai ter vida. Negativo. Desde o tempo dos apóstolos, eles fizeram corpos. Eles pregaram, o apóstolo Pedro, quando o Espírito Santo, já agregou quase 5.000 almas. Não foi gato pingado, um foi para um lado, outro foi para o outro. Foi quase 5.000 almas, já se reuniram, já começou um movimento. É o corpo de Cristo, é multidão. Será que dá para entender? Será que estou sendo claro? Então, por isso, a Igreja Congregação Cristã no Brasil não mantém estudo bíblico, porque não é firmado em sabedoria de homem. É na sabedoria que vem do alto. O Espírito Santo que Cristo falou e confirmou que viria quando ele chegasse ao céu com o Pai. Ele enviaria o Espírito Santo e confirmou na descida do Espírito Santo lá naquele tempo de Israel, na festa de Pentecoste, qual os apóstolos, bem entendidos, não estavam na festa, estavam orando a uma casa perto daquela festa, e desceu o Espírito Santo, confirmando. O apóstolo Pedro pregou pela primeira vez pelo Espírito Santo, se converteu quase 5.000 almas. Então, meus queridos, é pelo Espírito Santo, não é por formação. Ele não estava lá dentro de casa reunido estudando a Bíblia, e daqui a pouco Pedro pregou, não. Foi quando o Espírito Santo desceu, tomou ele e ele pregou para aquele povo que correram para ver. Tá bom? Não tem nada com estudo bíblico. Não tem nada com firmeza e sabedoria do homem. Agora, o homem que tem dúvida, não consegue entender, quer saber mais, tem interesse em saber, aí é outro assunto. Quer buscar a Bíblia para estudar, para ver se é assim, como lá, como está aqui, onde está escrito aqui, para chegar a um ponto de entendimento. Agora, para pregar, não é com sabedoria humana, não é como é as doutrinas dos homens. Já tem os vídeos aí feitos, quem quiser vai buscar lá na plataforma, explicando sobre esse assunto. Com esse vai para 102 vídeos de vários assuntos, várias partes falando. Então,
pastor, já fiz vídeo explicando capítulos, livros, assunto como você do pastor e a conclusão de quem é o pastor, tudo certo. Quem são os pastores, se Deus é a favor, é contra, pastores, tá tudo escrito na Bíblia. Tá tudo, tem um vídeo feito aí à vontade, 100 e poucos vídeos. Quem quiser saber mais, que procure lá. Tá bom? Então, a graça, a doutrina, os ensinamentos do Evangelho tem o cumprimento, está dentro da congregação cristã no Brasil, na CCB. Fale quem quiser, discute quem quiser, discorde quem quiser, pode escrever aí, pode falar o que quiser, mas isso não falo isso da noite por dia. Isso já vem agregando, observando, lendo e vendo as demais. Não tem igual. A doutrina de Jesus Cristo na terra não tem igual. As demais, tudo doutrina de homens. Já tinha os fariseus, os saduceus e etc. Doutrina de homens que debatiam com o Senhor Jesus. Todos eles caíram por terra. Certo? Mas a doutrina de Cristo veio do céu. Ele trouxe do céu. É diferenciada. Não se acha em lugar nenhum a não ser na congregação que está no Brasil. Faça a visita. Se interesse, procure saber mais, entender mais. Porque o sábio é aquele que busca realmente entender. Não fica fazendo crítica com mimimi, com aquilo que eu acho ou penso. Não, ele procura saber. Sabe? Tem coisa que você tem que ser que nem Tomé. Então tem que tocar, vai lá buscar, vai procurar saber certinho como é que é a doutrina, certinho, para depois você ter uma... Você só vai saber, na verdade, quando você crê totalmente em Cristo Jesus, não, é que é o caminho, e obedecê-lo, aí você passa a ter a luz do Espírito Santo, você vai entender melhor. Tá bom? Creio que foi bem claro. Então a congregação cristã no Brasil, ela é a doutrina de Jesus Cristo. Não é por sabedoria humana, estudo, ligação com a terra. Não, ela é ligação com o céu. A doutrina de Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E sem o membro não estando no corpo, ele não tem sobrevivência. Só sobrevive estando junto do corpo. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a todos e que até o próximo vídeo.